Você sabia que a mitocôndria é a organela celular responsável pela produção de energia da célula e por isso nós chamamos ela de usina celular? Eu sou o professor Marquinho e hoje nós vamos falar sobre essa organela membranosa. É isso aí, meu jovem. Nós sempre falamos que o alimento nos dá energia. Sim, o alimento nos dá energia, mas como ele nos dá energia? Essa energia precisa ser extraída das moléculas de alimento. Só que nossas células não entendem essa energia vinda diretamente do alimento. Ela precisa ser transformada em uma molécula energética. Essa molécula energética se chama adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, que nós simbolizamos por ATP, é muito importante porque ao ser quebrada libera a energia que os metabolismos vão usar. Então nessa aula de hoje eu dividi o estudo de mitocôndria em 4 pontos principais, onde vão nos dar características gerais, vão nos dar também morfologia, que é o estudo das estruturas, e o metabolismo da respiração aeróbia, que é onde acontece essa produção de ATP. Vamos começar? Organela celular membranosa. Bom, as mitocôndrias estão junto com um grupo seleto de organelas como complexo golgiense, lisossomos, retículo endoplasmático, que possui 2 membranas. Isso mostra um grau de complexidade maior dessa organela. Veja aqui, nós temos a membrana externa e a membrana interna. Essa membrana interna nós podemos chamar de crista mitocondrial. Aproveitando, vamos dar uma olhada nas outras estruturas, como por exemplo, o DNA circular e os ribossomos do tipo 70S, que estão mergulhados em uma massa que nós chamamos de matriz mitocondrial. Essas são as estruturas morfológicas extremamente importantes para a gente entender parte dos processos, como por exemplo o DNA. A mitocôndria tem DNA próprio. Para pensar, são poucas organelas que têm DNA próprio. O DNA, geralmente a gente vê ou solto no citoplasma das células procariontes, ou nós vemos o DNA no núcleo das células eucariontes. Caso contrário, você só vai encontrar DNA dentro de mitocôndrias e cloroplastos que têm uma formatação parecida. Agora vamos lá. Produção de energia. As mitocôndrias, como eu disse para vocês, conseguem tirar a energia do alimento e formar o ATP. Esse processo acontece dessa forma aqui, ó, pela respiração celular aeróbia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a glicose que nós consumimos, o açúcar, C6, H12, O6, vai ser quebrada totalmente com a utilização do gás oxigênio, por isso que essa respiração é aeróbia. No interior da mitocôndria vai acontecer a maior parte do processo, formando o gás carbônico, que é o nosso CO2, a água e o interesse maior desse metabolismo, que é a molécula de energia, que é o ATP. Voltando a dizer, adenosina trifosfato. Meus queridos, eu tenho na respiração aeróbia 3 etapas, e essas 3 etapas se dividem em regiões específicas da célula, tá? A primeira que vocês estão vendo aqui, ó, a glicólise, o próprio nome já diz, né, ó, lise, que é quebra da glicose, acontece no citosol, que é o citoplasma. Então está fora da mitocôndria, está acontecendo aqui fora. Vou colocar a letra A aqui, ó. Letra A, glicólise acontece fora da mitocôndria, como se fosse uma fermentação. Letra B, que é o ciclo de Krebs, acontece na matriz mitocondrial. Acontece aqui no interior, por aqui, ó. Letra B, ciclo de Krebs. Percebam que a quantidade de energia que a glicólise e o ciclo de Krebs produzem são apenas 2 ATPs cada? Quantidade baixa de ATP, né? Já a cadeia respiratória, que acontece aqui, ó, na crista mitocondrial, produz muito ATP, até 34 ATP. Então, na verdade, olha o que nós temos aqui. Nós temos um processo biológico que de uma molécula de glicose pode-se produzir até 38 ATPs. O saldo energético de 38 ATP por
molécula de glicose é um saldo muito alto se comparado com a fermentação que nós estudamos na aula anterior. Vamos lá. No terceiro ponto que nós temos aqui, que é a origem endossimbiótica, ela explica pra gente, a partir de evidências científicas, que as mitocôndrias surgiram nos mares primitivos quando elas eram como bactérias primitivas bem pequenininhas e foram englobadas por células eucarióticas maiores. E ali aconteceu uma relação muito interessante, porque essa célula hospedeira maior percebeu que a mitocôndria tinha algo a oferecer para ela, que é o ATP. Então essa célula, ao invés de digerir essas bactérias primitivas, passou a viver em simbiose, um mutualismo. Eu te ofereço abrigo, proteção e nutrientes e você me oferece energia. Foi assim também com os cloroplastos, que passaram a fornecer glicose. Por isso nós acreditamos que a teoria da endossimbiose é a melhor teoria para explicar a origem dessas duas organelas. E como evidências para comprovar tudo isso, nós temos a membrana externa da mitocôndria, assim como a membrana externa do cloroplasto, possui uma composição química similar à membrana plasmática de uma célula eucariótica. Já a membrana interna da mitocôndria, assim como a do cloroplasto, possui uma composição similar de uma membrana plasmática de bactérias, dessas que nós temos hoje. Essa é uma evidência. Segunda evidência, ribossomo do tipo 70S, só é encontrado em bactérias e não em células eucarióticas. Terceira evidência, DNA circular. Já bem, uma organela com DNA circular. Isso não é comum, né? As mitocôndrias e os cloroplastos são as únicas organelas que possuem DNA. E esse DNA é diferente do DNA genômico, que é o DNA do núcleo ou DNA do procarioto que fica no citoplasma, né, no nucleóide. Essas duas últimas evidências, ribossomo 70 e DNA circular, nos explica, por exemplo, a realização da autoduplicação. O ribossomo serve para produzir proteínas, isso nós já sabemos. O DNA comanda as atividades celulares. Então, se uma organela possui a capacidade de produzir seu material genético e consegue produzir suas proteínas, ela consegue se autoduplicar. Uma mitocôndria forma 2, 2 forma 4, 4 forma 8 e o crescimento exponencial acontece. E para ir finalizando, eu gostaria de explicar para vocês o porquê que todas as nossas mitocôndrias são de origem materna. Você já deve ter ouvido falar isso em algum exercício, em alguma aula de biologia. Todas as mitocôndrias que nós temos são de origem materna. Como assim? Espermatozoide, ovócito, células reprodutoras, masculina e feminina. O espermatozoide, quando encontra o ovócito na fecundação, ele só manda para o interior desse ovócito seu núcleo. Sendo assim, o ovócito é todo utilizado. Membrana plasmática, núcleo do ovócito, citoplasma, organelas, mitocôndrias. Então veja bem, a célula ovo ou zigoto é formada pelo material genético do espermatozoide e toda a célula reprodutora feminina. Haja visto que a mitocôndria consegue se autoduplicar, então todas as mitocôndrias que existiam dentro desse ovócito, desse zigoto, passou a duplicar e ocupar todas as células que vieram depois, as células do embrião, as células do nosso corpo. Então veja bem, olha que interessante. A mitocôndria que eu tenho veio da minha mãe, que veio da minha avó, que veio da minha bisavó. E com você não foi diferente. Independente do sexo, masculino ou feminino, todas as nossas mitocôndrias são maternas. Isso é importante até para analisar parentesco entre mães e filhos. Resumindo então, vocês perceberam que o saldo energético de células que possuem mitocôndrias é bem maior do que o saldo energético de células que fazem somente fermentação? Viram porque nós chamamos as mitocôndrias de usinas das células? Eu acho que vale um curtir aí, né? Vale um curtir. Eu vou terminando por aqui, espero ter ajudado vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se o vídeo serviu, se você entendeu o conteúdo, se você conseguiu revisar o conteúdo sobre mitocôndrias, compartilhe com um amigo e se tiver alguma dúvida ou sugestão para as próximas aulas, deixe nos comentários. Beijos e abraços. Fui!